Howdy! Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges, e nós vamos conferir os nossos conteúdos da aula de hoje. Esta é a aula 5 e o objeto de conhecimento é a língua inglesa como língua global na sociedade contemporânea. O detalhamento é inglês como língua oficial, como segunda língua, língua franca, em diferentes lugares do mundo. Comunicação intercultural, a influência da língua inglesa no cenário mundial e regional. Pelo detalhamento, vocês já viram que a nossa aula está muito rica hoje, bastante detalhes interessantes. Então, vamos lá, let's go! Bom, vocês já viram que nós vamos falar um pouquinho sobre a língua inglesa em outros âmbitos, né? Âmbito global. Bom, mas a gente vai falar especificamente sobre um aspecto da língua inglesa. Vamos conferir aqui comigo. Perguntinha para vocês, não é? Primeiro, o que é? Ela é usada como meio de comunicação por pessoas cujas línguas nativas são diferentes. Então, é uma língua que é usada para se comunicar com pessoas de línguas diferentes. Será que isso é possível? Vamos conferir, continuando. Você aprende essa língua conscientemente porque precisa, né, dependendo do seu contexto, da sua necessidade, ou então porque você quer, você se interessa pela língua e você vai estudar. Continuando, tem mais um aspecto dessa língua aí. É um idioma de contato. Como assim contato? É como se fosse uma ponte. Vocês viram agora há pouco, né? Entre pessoas de línguas diferentes. Então, essa língua é uma língua de contato, para que outras pessoas possam se comunicar. Mas como é que é o nome dessa língua? Vamos conferir, então. É a língua franca. Língua franca. Que, no caso, estamos falando como língua franca da língua inglesa. Mas em que aspecto é isso? O que significa isso de ser língua franca? Então, quero que vocês acompanhem comigo algumas definições para vocês entenderem um pouquinho melhor a respeito da língua franca. Então, lembrem-se que é um aspecto da língua inglesa, que ela funciona como uma língua franca. Então, de acordo com a nossa definição, ela diz o seguinte, ó. É uma língua usada como meio de comunicação entre populações que falam línguas vernáculas não mutuamente inteligíveis. Ou seja, as pessoas utilizam línguas diferentes. Uma está falando desse lado com uma língua diferente e a outra com o outro lado com uma língua diferente. Então, essa língua franca, ela vai atuar aqui no meio para ser essa ponte de comunicação entre essas duas línguas. Continuando, vamos ver um pouquinho mais sobre a língua franca. Então, de onde veio isso? De onde é essa origem dessa palavra? Então, esse termo foi usado pela primeira vez durante a Idade Média para descrever um jargão de base francesa e italiana, desenvolvido por cruzados e comerciantes no Mediterrâneo Oriental, e caracterizado pelas formas invariáveis de seus substantivos, verbos e adjetivos. Então, essas mudanças foram interpretadas como simplificações das línguas românicas. Ou seja, ela não é a língua franca não é de hoje, não é? Antigamente as pessoas precisavam se comunicar, então elas precisavam de uma língua para que elas possam fazer aquela ponte, né, de uma pessoa que fala uma língua diferente e a outra também. Então, já antigamente, vocês já tinham essas línguas, né, como língua de contato, para comercializar, para poder conversar, para poder estudar, ou outras, né, dinâmicas necessárias naquela época e até os dias de hoje. Agora, vamos ver alguns aspectos relacionados à língua inglesa como língua franca. Bom, a língua inglesa, ela é uma língua oficial e segunda língua em muitos países. Ou seja, a língua oficial, ela é falada lá, ela é usada, ok? Então, ela é inserida dentro do contexto daquele país. Então, ela é uma língua oficial. Segunda língua, também, ela tem a língua materna como língua, primeira língua, né? Como aqui a nossa língua portuguesa,
E a segunda língua em alguns países é a língua inglesa. Ou seja, eles utilizam tanto a língua materna quanto a língua inglesa. Então, isso é bastante possível e daqui a pouquinho mais a gente vai ver uma imagem ali no nosso mapa para que vocês possam observar maiores informações sobre esse detalhe aí. Como é que ela é usada também? Ela é usada como língua internacional de viagens e negócios. Então, se você sai, né, do país, a língua oficial que você vai ver aí nos aeroportos, nessas informações para turistas em geral, você vai ver que língua? A língua inglesa. Assim como viagens e negócios, né? As pessoas fazem suas negociações fora do país, utilizando a língua inglesa como ponte para poder conversar, para poder se entender, para poder se comunicar. Então, vocês podem observar aqui a imagem, não é? Você vê que o inglês é uma língua global, ela é utilizada no mundo todo. Então, por isso que ela é chamada de língua franca. É utilizada por várias pessoas de línguas, né, originalmente maternas, né, diferentes, certo? Então, ela é essa ponte. Vamos ver mais detalhes do uso da língua inglesa. Então, o inglês como língua franca, ela também está presente nas mídias. Que tipo de mídias? Filmes, séries, músicas, jogos. Quem gosta de música, com certeza já ouviu músicas em inglês, não é? Então, tem também bastante músicas. E a gente aqui, não é? Nós como professores, eu e o Teacher Ademir, a gente sugere, né, fortemente para que vocês estudem a língua inglesa, ouvindo músicas, assistindo filmes, as séries, né, são bem legais, não é verdade? Você gosta de assistir séries? Então, tente assistir a sua série em inglês. Você vai adquirir rapidamente esse idioma, porque aí você une o útil ao agradável, aquela série que você gosta, que você vai ter prazer de assistir, e aí você já vai treinando também o seu inglês, né? Tanto ouvindo quanto vendo, colocando lá as legendas para você acompanhar aquele texto também. Então, ela é vista nesses produtos, né? Filmes também, certo? Jogos, os meninos, também as meninas, né, gostam de jogar. A maioria dos jogos online são em inglês também, né? Que os jogos são online, as pessoas jogam juntas, então a maioria também é na língua inglesa. Então, você pode observar em todas essas mídias o inglês como uma língua franca. Onde mais este inglês atua? Vamos ver. Um atributo importante para ingressar no mercado de trabalho. Então, observem que no mercado de trabalho, aqui você pode observar uma imagem, né, de um currículo, que a foto da pessoa, aqui todas as informações, né, sobre o que ela fez, certo? Então, no mercado de trabalho, gente, isso tem um peso enorme. A língua inglesa, ela é capaz de aumentar o seu salário, certo? Por quê? Porque os empregadores valorizam mais as pessoas que têm a língua inglesa, o inglês. Ou seja, você tem mais possibilidade também de ter um emprego, né? Ganhar aquela vaga que a outra pessoa que não sabe inglês, né? Você passa na frente de vários candidatos. Por quê? Porque você tem o inglês como língua. Então, a sua possibilidade, né, de se dar bem no mercado de trabalho é grande quando você tem o estudo da língua inglesa. Então, o seu salário aumenta, você tem mais chances de, né, ascender no seu emprego, mais chances de ter cargos melhores, porque as pessoas elas vão definindo, né, o seu lugar de acordo com a língua que você tem, que você possui. Então, a língua inglesa ela é uma língua-chave, ela é utilizada no mundo todo. Então, se ela abre portas, não é? Você tem também que estudar essa língua. É interessante para você, para o seu currículo, e até mesmo para você conhecer o mundo aí fora, certo? Já que a gente tem a internet também, não é? Bom, vamos ver um pouquinho mais sobre o inglês como língua franca, agora no nosso âmbito aqui, do nosso estado, da nossa região, aqui no Amazonas. Como é que ela pode atuar, esta língua?
Então, vocês podem ver que o inglês, aqui vocês podem ver a imagem, né, de turistas, certo? Então, o inglês, a língua inglesa, é utilizada onde? Nos hotéis, agências de ecoturismo, né? Porque os turistas, quando vêm para cá, eles querem ver lá a Amazônia, querem ir lá na floresta, ver os rios, ver as paisagens. Então, a agência de ecoturismo, né, tem esse aspecto, né, de usar a língua inglesa para se comunicar com os turistas. Tanto sendo turistas de pessoas que vêm de outros países que não têm o inglês, né, como língua materna, mas eles utilizam a língua como língua de contato. Lembre-se, língua franca. Então, cruzeiros que vêm de outros lugares, também a língua inglesa é utilizada para conversar com eles, para se comunicar. Passeios de selva para atender os turistas estrangeiros. Assim como os guias e condutores de trilhas frequentemente também se comunicam em inglês. Para quê? Para que os turistas possam entender os aspectos da nossa fauna, da nossa flora e da nossa cultura amazônica. Então, temos outra imagem também relacionada ao nosso aspecto, não é? Desse turismo que é muito forte na nossa região por conta, né, da nossa imensa floresta, né, desse imenso mar aí verde que nós temos aqui na nossa região. Então, o turismo ecológico e turismo cultural, basicamente, né, ele é transmitido, ele é comunicado para os turistas através da língua inglesa. Então, esse é um aspecto também da língua franca, inglês como língua franca. Temos ainda outros aspectos, não é, relacionados a quê? A turismo ecológico e cultural. Cultural como? As feiras e eventos, como o Festival de Parintins e a Feira Internacional de Turismo da Amazônia. Então, esses são eventos culturais. As pessoas também vêm para cá de outros países, não é verdade? Então, o inglês também é utilizado para poder se comunicar, para poder transmitir, né, esse aspecto cultural para as pessoas que vêm visitar a nossa região. Continuando um pouquinho mais, nós temos ainda o aspecto da cultura digital e as redes sociais. Então, os jovens do Amazonas, como vocês, né, students aí do outro lado, participam o quê? De plataformas globais, né? Com certeza vocês utilizam, na verdade, ou já acessaram o YouTube, o TikTok, o Instagram, Twitch, onde o inglês é usado para interagir onde? Com públicos de outros países. Então, o inglês também, como língua franca, ele é utilizado também através das redes sociais. Então, ele é amplo em vários aspectos. Mais um pouquinho sobre o inglês aqui na nossa região. Ainda sobre a cultura digital e redes sociais, nós temos, não é, os projetos de startups e tecnologia em Manaus. No caso, aí no Polo Digital de Manaus, por exemplo. Qual é a língua utilizada? Utilizam o inglês como língua de inovação e empreendedorismo. Então, a língua inglesa também é utilizada para passar, não é, aquele conhecimento que as pessoas fizeram, né, criaram aqui através das suas empresas, pequenas empresas, e ela é passada, né, para essas feiras também, né, com certeza vêm pessoas de todos os países visitar, e ela é a língua utilizada também para repassar, para fazer aquelas negociações, não é? Então, a língua inglesa, como língua franca, ela atua em vários aspectos, né? Não somente no nosso Amazonas, né? Como no mundo todo. Todos esses aspectos que vocês viram que atuam, tanto no Amazonas, é no Brasil todo e no mundo todo. Por quê? Porque é uma língua de comunicação, de contato entre uma pessoa que tem uma língua diferente e a outra. Então, o inglês vem aqui no meio para fazer essa mediação, esta ponte. Então, todos esses aspectos aí que vocês viram também são relacionados ao inglês como língua franca. Temos ainda, não é, a ciência e meio ambiente. Isso é muito importante. Onde que o inglês entra aí? Então, no inglês, a língua inglesa é utilizada, não é, pelos pesquisadores e estudantes
tanto amazonenses como do mundo todo, que participam de projetos científicos internacionais. Então, eles utilizam o inglês como língua de pesquisa e divulgação, principalmente divulgação, não é? Então, os relatórios ambientais, como os produzidos pelo INPA, não é? E pela Universidade do Estado do Amazonas, são frequentemente publicados ou traduzidos em inglês. Então, pesquisas são transmitidas mundialmente através da língua inglesa. Então, você pode ver que os projetos e trabalhos por aí, você tem na língua materna e também você tem aquele resuminho sempre na língua inglesa. E também o texto todo, certo? Então, a língua inglesa é uma língua, assim, mundial. Então, se você tiver a oportunidade de estudar, você vai se divertir, não é? Podendo entender outras pessoas, outras culturas, outras informações, né? Além do nosso mundo. Tudo bem? Bom, então a gente vai ver um pouquinho mais a respeito da língua inglesa. Vocês viram lá naquele mapa no começo da nossa aula, né? Aquele mapa global? Nós vamos ver alguns detalhes específicos sobre ele agora. Vamos dar uma olhada. Então, vocês acompanham aí a nossa primeira parte do mapa, onde mostra, né, faz um overview aqui desses países que utilizam a língua inglesa como língua franca. Então, com destaque para vocês, vocês podem observar que a Índia, né, a Índia está em destaque ali, na verdade. Então, a Índia, como utilizado como língua franca, ela pode ser também, né, observada como exemplo de um país que tem várias pessoas, milhões de pessoas. Então, ela tem a língua inglesa como língua franca, né? Ou seja, ela tem a língua inglesa como língua oficial. Eles usam a língua inglesa lá, mas eles têm várias outras línguas também dentro daquele mesmo país. Então, é interessante notar que a Índia, ela não tem a língua inglesa como língua materna. E todos esses países aqui que estão em destaque, né? Em verde, que tem o inglês como língua franca, ou seja, como língua oficial, mas não é a língua materna deles. Como a nossa língua materna é a língua portuguesa, não é? Então, lá, eles não têm o inglês como língua materna, mas uma grande maioria como língua oficial, e eles falam inglês e utilizam lá também. Então, a Índia, o Quênia, Singapura, Malásia, então a Malásia, Singapura, Filipinas, né, as Filipinas. Então, esses são exemplos de países que têm o inglês como língua franca, certo? Mas não é a língua materna. E agora, onde é que tem o inglês como língua materna mesmo e língua oficial? Vamos ver agora o nosso segundo mapa. Agora, esses que estão em destaque, não é, com o verde um pouquinho mais escuro, é o Alasca, Canadá, Estados Unidos, Hawaii. Então, esses são exemplos de países que têm o inglês como língua materna e língua oficial, né? Libéria, Nigéria, South Africa, Zimbábue, olha só, Austrália, New Zealand. Então, esses países têm a língua inglesa como língua materna e língua oficial. Tudo bem? Então, e aí, gostaram do nosso overview do nosso mapa? Então, vocês puderam acompanhar em todo esse mapa aqui a passagem da língua inglesa. Vocês podem observar que no mundo todo ela está, não é verdade? Bom, por ela estar no mundo todo e ela ser de uma origem, né, da Inglaterra, vocês observam que o inglês tem algumas palavras diferenciadas, não é verdade? Essas palavras podem ser diferentes, né, em alguns países. Então, a língua inglesa, ela veio basicamente, assim, um berço dela da Inglaterra, e ela se espalhou pelos Estados Unidos, ok? Então, quando ela saiu lá da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, começou uma série de mudanças, uma série de palavras que foram mudando, que foram se alterando, certo? E isso é normal, porque a língua é viva. Assim, por exemplo, como a palavra você, não é? Essa palavra ela já veio da palavra voz-me-ser, ela já era gigante. Aí ela virou você, e agora as pessoas só falam, e aí, como é que você está? Você está bem? O que você está fazendo? Né? Agora a gente só fala só o C, né? Então, a língua é viva, ela vai mudando, ela vai se transformando. Então, a mesma coisa aconteceu
no vocabulário, nas palavras. Então, vocês vão ver algumas palavras com exemplo de mudanças no vocabulário, certo? Mas o significado é o mesmo, o objeto é o mesmo, só que as palavras são diferentes. Nesse caso que vocês vão observar, a gente vai ver a diferença do vocabulário entre o inglês americano e o inglês britânico, né? A da Inglaterra, da Great Britain, da Grã-Bretanha. Então, vamos ver aqui comigo onde é que está exatamente cada um deles. Então, aqui você tem, né, as bandeiras de cada um deles, certo? Das línguas. Aqui da United Kingdom, né? Da Grã-Bretanha. E essa aqui, esse lado, é dos Estados Unidos, tá? United States. Então, por isso que vocês estão vendo um U e o S aqui, não é? United States. Então, para esse objeto aqui, ó, que é um sofá, certo? Este mesmo objeto, ele vai ter palavras diferentes para cada um desses países. Então, lá na Grã-Bretanha, essa palavra, esse objeto vai ser chamado sofa. 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 Se quiserem, podem repetindo aí comigo, tudo bem? Sofa. Sofa. Agora, este mesmo objeto, lá nos Estados Unidos, United States, a palavra já mudou, olha só, completamente diferente, né? Nada a ver. Couch, 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 couch. Tem até uma expressão chamada couch potato, que é a pessoa que fica sentada o dia todo assistindo televisão, né? Então, essa expressão vem dessa palavra, certo? Da palavra couch, do sofá, que a pessoa fica o dia todo sentada lá no sofá, não é? Assistindo televisão, só mudando de canal. Então, é chamada de couch potato, né? A pessoa que só fica lá sentada, assistindo, mudando os canais, certo? Então, nesse caso aí, o estofado, o sofá, é sofa no UK, não é? United Kingdom. E United States é chamada couch. 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 Bem, outra palavra também que já muda, o outro objeto é esse aqui, olha. Este objeto tem palavras diferentes para cada um desses países. Então, aqui na região da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, este objeto, que é um guarda-roupa, né, então você vê as gavetinhas aqui, né, a porta maior para colocar as roupas, né, de comprido, é chamado de wardrobe. 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 Então, na região da Inglaterra, Grã-Bretanha, vocês vão ouvir este objeto sendo chamado por wardrobe. Wardrobe. Já nos Estados Unidos, vocês vão ver esse mesmo objeto sendo chamado de closet. 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 Certo? Então, aproveita e vão repetindo aí comigo, tá? Então, guarda-roupa, lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra, como é? Wardrobe. 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 Como é nos Estados Unidos? Closet. 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 Tudo bem? Então, vocês podem observar que é o mesmo objeto, né? Mas as palavras mudaram, ou seja, ao longo do tempo, as palavras vão se transformando, o vocabulário vai se transformando. E isso é normal, certo? A nossa língua é viva e ela vai mudando com o tempo. Vamos ver agora mais um objeto que tem palavras, né, diferentes para se referir a eles nesses países. Então, aqui na Grã-Bretanha, United Kingdom, este objeto aqui, né, que é um cesto de lixo, ele é chamado de rubbish bin. Rubbish bin. Rubbish
bin. Então, o cesto de lixo, né? A lata de lixo é chamada de rubbish bin, lá na Inglaterra, lá na região da Grã-Bretanha. Rubbish bin. Rubbish bin. Agora, United States, né? Estados Unidos, a palavra é trash can. Trash can. Trash can. Observando que a palavra can significa lata. E a palavra trash é lixo, certo? A mesma ideia para a palavra da Grã-Bretanha. Aqui é a palavra lata para eles, né? E lixo é esse aqui, rubbish, certo? Então, rubbish bin, lá na Grã-Bretanha, e trash can para os Estados Unidos, United States. Então, vamos repetir? Vamos comigo? Rubbish bin, rubbish bin, rubbish bin. E nos Estados Unidos, trash can. Trash can. Trash can. Vamos ver mais uma palavra. Bom, aqui, como é que a gente chama, hein? Cinema, não é? No nosso país, cinema, é essa palavra que a gente utiliza, né? Mas lá, para eles, é diferente, né? Então, na Grã-Bretanha, eles chamam de cinema. The cinema. The cinema. The cinema. Então, a Grã-Bretanha é the cinema. Já nos Estados Unidos, United States, eles chamam o cinema de the movies. The movies. The movies. Certo? Então, as palavras já mudam, né, para o mesmo objeto. Então, the cinema, the cinema, the cinema, né, na Inglaterra e Grã-Bretanha, região. E nos Estados Unidos, the movies, the movies, the movies. Vamos ver mais uma. A próxima palavra, todo mundo já conhece, né? Com certeza os meninos já ouviram falar dessas palavras. Ou quem joga, né, nos jogos, parece essa palavra bastante. Então, na Grã-Bretanha, United Kingdom, né, futebol, né, como a gente conhece, que tem a bola, certo? Aqui, é chamada de futebol. 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 Separando essa palavra, a palavra foot é pé, certo? E a palavra aqui, ball, bola, ok? Então, futebol. Já nos Estados Unidos, a palavra futebol, né, pra gente, é soccer. 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 Então, tá mais fácil pra gente lembrar o da Grã-Bretanha, né? Futebol, porque parece com a nossa palavra, né, em português. Futebol. Futebol. Então, vamos repetir comigo, né? Na Grã-Bretanha você tem futebol, futebol, e Estados Unidos é soccer, soccer, soccer. Bem diferente, não é verdade? Bem, então na nossa aula de hoje vocês puderam acompanhar, não é, um panorama geral sobre a língua inglesa como língua franca, ou seja, a língua inglesa como uma língua de contato, de comunicação, ou seja, aquela ponte entre países que não falam, que não têm a língua inglesa como língua materna, mas que pode utilizar o inglês para se comunicar com pessoas de diferentes países. Então, a língua inglesa ela tem esse abrir de portas, não é? Essa oportunidade da gente poder se comunicar, de poder entender, ter outras divisões, ver outras realidades, certo? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje.